Olá, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda aos Sete Colinas! Parabéns! Chegamos à sétima colina! Chegamos à sétima colina. Nessa série de sete colinas rumo à nossa montanha em direção à liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de atitude, liberdade de comportamento, liberdade para buscar aquilo que realmente nos nutre, nos alimenta. Hoje nós vamos falar da sétima colina. A sétima colina é os ossos e também Rubá, que é amor. Vamos entender o que é essa energia do amor, que não é só coraçãozinho, bonitinho, sentimento ou emoção. Vamos entender o que é essa força do amor e também a figura paterna. A figura paterna que está ligada aos ossos. Os ossos está ligado à figura paterna, essa força do pai, essa ancestralidade do pai. E só recapitulando, voltando um pouco, falando do sistema da medicina cabalista, como nós vemos a doença. A doença, a gente olha para a doença com um olhar mais abrangente, né? O estado físico da doença, quando a doença chegou no físico, é o último estágio, né? A raiz nunca está no físico. A raiz sempre começa num padrão de comportamento, num padrão de sentimento, e a gente vai atraindo isso, vai se aproximando disso, vai formando, construindo, né, edificando, né, essa doença. Né? Então a doença, pela lente da medicina cabalista, né, ela não é só no físico. Eu posso ter um pensamento doente, um comportamento doente, padrões de vida doente, adoecido, e isso eu vou edificando, eu vou construindo, né? É como pedra no rim, pedra na vesícula, né? A pedra da vesícula ela não acontece, a pedra no rim ela não acontece, né? É uma forma de comportamento, de hábitos alimentares, de hábitos de pensamento e sentimento que eu vou edificando, trazendo aquilo para o meu corpo até realmente se concretizar numa pedra no rim, numa pedra na vesícula. Exatamente. A doença, para a medicina cabalista, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de uma semente que se instalou, muitas vezes lá na infância. Se instalou no momento que eu comecei a interpretar as coisas na minha vida. Por isso que é tão importante a gente ter atenção para a nossa narrativa, para a gente entender as raízes das nossas dores, das nossas queixas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas de resultado, de desempenho nas áreas da minha vida, para que a gente possa entender essas raízes, a gente precisa ter um olhar sistêmico para a forma como nós estamos interpretando os fatos à nossa volta. Porque boa parte dos nossos sentimentos com relação às experiências que estamos passando, boa parte desses sentimentos vão criar pensamentos, vão criar formas adoecidas de pensamentos. E essas formas adoecidas instalam um padrão de energia adoecido em determinados órgãos e partes do meu corpo. E é essa semente que vai começar a originar um padrão adoecido que pode se instalar efetivamente numa doença física. E aí, uma vez instalada, ela se apresenta como sintoma. Então, a doença, ela é sempre um sintoma. É o desdobramento de uma raiz que não foi observada, que não foi compreendida e que precisa ser tratada, precisa ser curada para que o sintoma de fato desapareça. Então, nós caminhamos por 7 colinas, né? Cada colina que nós passamos, falamos de uma raiz, né?
um sistema, de uma inteligência do nosso corpo, né? A medicina cabalista, a gente olhamos para o corpo procurando integrar todas as suas inteligências. Então, cada sistema tem uma inteligência, cada órgão tem uma inteligência. Todos esses órgãos, eles se comunicam, né, com o corpo todo. Então, nós vamos estar sempre olhando para a raiz, né? Olhando para a origem, para a semente, né? Esse modo como nós olhamos para o mundo que define, né, essa relação que a gente vai criando com o externo, né? É como a gente se comporta, como a gente vai criando comportamento, como vamos criando os nossos hábitos, seja um bom hábito, seja um hábito que nos cause sequelas, que nos cause consequências. Enfim, e hoje nós vamos falar dos ossos do pai, né? A primeira colina foi a colina de tomar posse. O que você possui? Qual a inteligência da primeira colina? A inteligência do pé, né? Como é que você toma pé das situações? Como é que as coisas acontecem? Eu vou tomando pé das coisas. Então, a primeira colina foi a inteligência do pé. A segunda colina, nós procuramos identificar qual é a nossa verdade, a inteligência do órgão reprodutor. O que está dentro de nós e que nós entendemos como a nossa verdade. A terceira colina é a colina da inteligência do sistema imunológico, né? O sistema imunológico é o nosso compromisso. Exatamente. Nós estamos comprometidos com o quê? Com o quê? Você está comprometido com o seu propósito? Que propósito é esse? Né? Ou você quebra os seus propósitos, você tem uma energia de descontinuidade dos seus propósitos, e o sistema imunológico nos ajuda nisso. E a quarta colina, a resistência, a inteligência do sistema endócrino, né? Como nós conseguimos resistir e superar os obstáculos, as adversidades que chegam, né? Que nós encontramos no nosso caminho, né? O que é resistente dentro de nós, né? Quais são os valores que constituem? Quais são os valores que me constituem e que eu não abro mão, né? Se eu não abro mão, e isso é um valor que me é resistente, é um valor que me é caro, né? Eu estou buscando desenvolvimento, estou buscando crescimento e sustento isso, né? Na hora que acontece o benefício, eu digo, não, eu preciso chegar lá. Isso é resistência. E não desistir, né? E não desistir. Porque exatamente. vai haver muitas dificuldades no meio do caminho até você chegar ao teu objetivo. Por mais que eu leve, né, pancada, eu estou ali. Exatamente. Firme, né, caminhando. Cai, levanta, é resistência. A quinta colina, a inteligência do sistema muscular. A visão que você tem sobre o belo, né? O que me é belo. E o que é belo? O que é belo é aquilo que é essencial, né? Então, a quinta colina, que é a quinta etapa para a construção de uma vida liberta, de uma vida livre, é o que nos ajuda a ter foco. E para que você não se angustie nisso, né? Nessa busca do foco, eu preciso de foco, a gente precisa cultivar a beleza. Né? E o cultivo da beleza é a gente ir extraindo o prazer, extraindo a beleza, o encaixe, né? A beleza está relacionada com o encaixe. Quando as coisas estão desencaixadas, elas ficam feias. Fica uma coisa meio solta, fica uma coisa meio vaga, né? meio largado. Então, a beleza é esse encaixe. As coisas não estão mais soltas, elas não estão largadas, não tem desleixo. Elas estão encaixadas dentro dos seus sentidos,
né, dentro dos seus propósitos. É uma boa imagem que eu ouvi essa frase, e eu gosto muito dessa frase. Você ser legal, ser generoso, quando está tudo bem na sua vida, é fácil. Agora, você ser generoso, doador, quando está tudo difícil na sua vida, isso é sublime, isso é belo, isso é ser belo. É desse belo que nós estamos falando, desse pensamento, um pensamento puro, simples, genuíno, verdadeiro. Né? Simplicidade. Simplicidade. É a chave para que a gente cultive e se treine ao olhar para o belo. Né? Se a gente torna tudo muito complexo, se tudo é muito difícil, se tudo é muito confuso, eu já saí dessa relação da beleza. Porque a beleza é algo simples. E isso é um treinamento. Ninguém nasce, isso não é uma coisa natural das pessoas. Existem pessoas que podem ter um pouco mais de facilidade ou não. Mas, de qualquer maneira, isso é um treinamento. A gente precisa treinar esse olhar para a beleza. É uma construção, né? É uma desconstrução do velho e uma construção daquilo que vai me constituir, daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo que me constitua da agora por diante. É uma construção. E falando em construção, chegamos na 7ª colina, que é o amor. Faltou, né? A sexta. Ai, faltou a sexta. Faltou a sexta, que é o vigor. É o vigor. Não dá para pular etapas, não tem atalho. A sexta colina é a colina do vigor, né? E o vigor é a energia que me impulsiona. Se eu não tenho vigor, eu vou cair na morbidez. Eu não vou ter energia para ir em direção aos meus objetivos, a conquistar efetivamente os meus sonhos, né? E eu não vou ter energia para resistir aos obstáculos, ultrapassar as dificuldades. Por isso eu preciso do vigor. O vigor é o que nos ensina a dizer não. Porque a gente vai ter muitas distrações pelo caminho. A gente vai ter muitas coisas boas pelo caminho, né? A sexta etapa, que é quase chegando ali no último passo, né? É a capacidade de você dizer não para muitas coisas bacanas, para muitas coisas boas. Mas você vai dizer não para muitas coisas boas porque você está dedicado a alcançar o que é extraordinário. Então, você tem muitas possibilidades e o vigor te ajuda a ter critério, a ter discernimento de todas essas possibilidades que eu tenho na mão, qual me aproxima e qual vai me distanciar do objetivo que eu quero alcançar, né? Isso é muito importante. Muitas pessoas acabam desistindo ao longo do caminho, não necessariamente pelos obstáculos ou pelas adversidades, mas elas acabam desistindo porque elas vão se distanciando tanto do caminho original em função de outras coisas bacanas que ela não quis abrir mão, que ela ficou com medo de abrir mão e que acabou distanciando muito ela do objetivo, né? Como, por exemplo, uma proposta de trabalho. A pessoa, ela quer, vamos supor, ela quer montar um negócio, ou ela quer trabalhar numa determinada empresa, ou ela quer exercer de fato o seu ofício, mas aí no meio do caminho vão aparecendo outras propostas, vão aparecendo outras possibilidades. E muitas vezes, pelo medo da falta, não, peraí, olha só, tem esse pássaro aqui na mão. Que é, né? seguro. Que é seguro, que tá me vindo. O outro eu ainda vou ter que caçar, eu ainda vou ter que procurar ele, eu ainda vou ter que criar ele. Então deixa eu ficar com esse aqui que me apareceu e deixa eu ficar com esse outro aqui também que está aparecendo. Ah, aquele outro também que apareceu. Então eu vou lidando com essas outras coisas, mas eu não vou construindo o caminho em direção ao objetivo que efetivamente eu quero. E nisso às vezes se passaram 15 anos e aí eu olho para trás e falo, caramba, não cheguei aonde eu gostaria. Mas não necessariamente porque eu fui enfrentando obstáculos, mas porque eu não fui dizendo não para algumas oportunidades que sim eram interessantes, mas que não convergiam
para onde eu gostaria de chegar. Então, o vigor me permite esse recurso para que eu possa dizer não, agradecer, muito obrigado, mas eu vou continuar seguindo nesse meu propósito, nesse meu objetivo. Isso é difícil. E na sétima colina, iremos falar da inteligência dos ossos, que faz relação com amor. Dentro da medicina cabalista, a palavra amor é Ru-Ba, né? São duas palavras, Ru mais Ba. Ru quer dizer foco e Ba é dentro, né? Então, para amar é preciso penetrar o cerne daquilo que amamos, né? É dentro, né? Com foco. E no corpo, nós vamos falar dos ossos. Os ossos, onde também constitui o sangue, né? A palavra osso, em aramaico, é essen, que deriva da palavra asan, que significa força, potência. E interessante, né, fazer essa relação da estrutura óssea, né, porque a gente temos, falando rapidamente, temos a estrutura óssea, que é a que, né, sustenta tudo, a estrutura muscular, né, que dá equilíbrio, permite a gente ter força, né? E a estrutura músculo-esquelético, que são os tendões, as articulações, que nos dá o movimento, que nos permite movimentar. Mas a primeira, né, são os ossos. Os ossos são revestidos dos músculos, que também compõem junto com as articulações e os tendões. Mas a estrutura mais sólida são os ossos, né? A estrutura mais firme são os ossos. É uma estrutura que não tem muita flexibilidade, né? Ela quebra, né? E essa estrutura relacionado, né, ela traz a figura do pai, né? Os ossos, eles representam a figura do pai, com olhar, eu sempre estou falando com olhar dentro da medicina cabalista, né? A figura do pai é os ossos, né? Todas as questões que temos com o nosso pai vai bater, vai espelhar nos ossos. Problema nos ossos, né, indica que tem alguma questão com o pai. Mas quem não tem questão com o pai? Atire o primeiro osso. Essa questão da ancestralidade, ela é muito interessante, porque para a medicina cabalista, a nossa ancestralidade, ela tem um componente corpóreo, né? Essa visão sistêmica da medicina cabalista, que deriva da filosofia da Cabala, e a linha que a gente segue, a Cabala ancestral, ela entende o ser humano como um ser sistêmico, e essa ancestralidade, ela tem um componente físico, emocional, mental e comportamental. Então, não é simplesmente uma herança genética, né? A gente chegou a falar na colina 6 da figura da mãe presente nos vasos sanguíneos, né? Toda essa parte, gente, de sistema circulatório, sangue, artérias, veias, coração, tudo isso é muito vasto e tudo isso tem uma correlação profunda com a figura materna, com essa ancestralidade materna e com o nosso desejo de receber. A figura paterna, essa ancestralidade paterna, que vai habitar nos nossos ossos, ou seja, os nossos ossos são o receptor físico dessa ancestralidade paterna, ela vai se manifestar na nossa capacidade de se projetar no mundo. A mãe, essa herança materna, ela me permite a capacidade de enraizar as coisas na vida, né? Fazer com que as coisas na minha vida frutifiquem, as relações frutifiquem, o dinheiro frutifique, o trabalho frutifique.
toda essa capacidade de enraizar e frutificar, eu exerço a partir da herança dessa figura materna. E toda a minha capacidade de projeção, de ir além, de me colocar no mundo, de me posicionar, de ir em busca de um sonho, de um objetivo, de caçar, digamos assim, eu exercito isso a partir dessa herança paterna que eu recebo. Então, esse meu sistema familiar onde eu estou ancorado, ele se manifesta não apenas numa ideia, não apenas na minha relação com a minha mãe física, ou com meu pai físico, meu pai biológico, minha mãe biológica, meus pais de criação, mas com a minha capacidade de me movimentar efetivamente no mundo. E essa força de me movimentar pelo mundo, né? De ir em busca de um futuro, essa força vem do Pai, né? Essa ancestralidade vem do Pai, que está ancorada, vamos dizer assim, o receptor dessa força são os ossos. São os ossos que armazenam essa energia, essa ancestralidade, vamos dizer assim, essa energia genética, né? Uhum. É através do pai, em busca. Enquanto a mãe eu recebo o passado, a minha história, a minha origem, a quem eu pertenço, ao que eu pertenço, de onde eu vim. Toda essa identidade, né, vem da mãe. E tudo aquilo que eu almejo, que eu busco, né, que eu vou construir, que me lança em direção, é do pai. Eu herdo isso do pai. E isso, gente, não tem nada a ver com o fato de não conheci meu pai foi violento ou não foi violento, eu não tenho a menor possibilidade de resgatar uma relação pessoal, né? Porque antes de eu me relacionar com essas pessoas no mundo externo, eu me relaciono com a figura paterna e a figura materna que eu criei dentro de mim. Então, a relação, né, que eu vou estabelecendo na sua profundidade, ela começa dentro. Como que está essa figura do pai dentro de mim? Como que está essa figura da mãe dentro de mim? Então, eu atendo muitas pessoas que têm desejos, né, que têm ambições, que têm sonhos, mas tem muita dificuldade de se projetar. Tem muita dificuldade de se colocar sua voz, colocar suas ideias, se posicionar, de efetivamente se colocar como caçador do seu próprio sonho, né? Então, sempre vai ser buscada essa semente, né? Essa dificuldade não surgiu à toa, não é simplesmente uma questão de timidez, não é simplesmente uma questão de ser mais introspectivo, né? É claro que pode existir esse traço, essa característica de personalidade, mas é sempre importante identificar, ter clareza, diagnosticar em que pé que está essa figura paterna dentro da pessoa, né? Como que isso está constituído dentro da pessoa? Essa figura paterna interna, ela é um estado de recurso da pessoa ou ela é um estado de âncora da pessoa? E se for um estado de âncora da pessoa, quem construiu essa âncora foi a própria pessoa. Por mais que a relação tenha sido fácil ou difícil, a relação externa não é o foco do terapeuta cabalista, não é o foco da medicina cabalista, mas sim a maneira como a pessoa está lidando com aquilo dentro dela e como que ela está externalizando aquilo nas suas áreas da vida. E continuando falando do pai, né? Essa energia amorosa, essa esfera do amor que simboliza o pai é o meu desejo de compartilhar, né? E quando eu falo no meu desejo de compartilhar, esse amor que eu vou compartilhar, que eu vou emanar, que eu vou doar para o mundo, para os meus, para aqueles que estão próximos, né? Essa minha capacidade de doar, ela vem influenciada pelo pai, né? E o que
e como eu compartilho, o que e como eu dou, é o meu melhor, né? Ou é o meu pior? Exatamente. Existem diversas técnicas que a medicina cabalista utiliza com relação aos ossos, né? Ao fortalecimento dos ossos, o fortalecimento dessa energia dos ossos, que a gente usa nos atendimentos terapêuticos com as pessoas que têm essa dificuldade de projeção, que têm essa dificuldade de construir um futuro, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa olha para o seu próprio futuro e projeta um futuro tenebroso, né? Ou acha que não há futuro nenhum pela frente. Então, existe todo uma questão que envolve a narrativa da pessoa e existe um conjunto de técnicas, né? Um saquinho de técnicas, digamos assim, para usar a inteligência dos ossos a favor da pessoa para que ela consiga efetivamente ir em direção ao seu objetivo. Então, essa história do saquinho de técnicas eu acho interessante, porque assim, você tem um saquinho de técnicas e você quer ajudar a pessoa, ajudar alguém, ajudar o meu filho, ajudar o meu irmão, né? Você tem um saquinho de técnicas e fala assim, isso vai ser perfeito, porque para o problema que ele está passando, mas o problema que ele está passando naquele momento pede aquilo. Mas naquele momento ele não está pronto para receber aquilo. Então, como é que eu vou fazer? Ele precisa daquilo naquele momento, ele não está pronto para receber aquilo naquele momento, então como é que eu vou agir? Então é exatamente isso, né? Esse olhar da medicina cabalista é exatamente aquilo. Eu consigo de fora ver a raiz, ver a semente, consigo de fora ver o efeito dessa raiz, dessa semente, né? Como essa pessoa está se comportando naquele momento, mas só que ela não pode receber aquilo que vai ajudar ela muito naquele momento. Então, como é que a gente faz? A gente caminha pelas beiradas, né? Vai devagar, vai construindo aquilo com o outro para que ele consiga enxergar, né? Para que ele consiga estar pronto para realmente dar aquele passo que ele precisa dar, executar o que ele precisa, sabe, ser feito na vida dele. Então, se você consegue ter esse olhar sistêmico, né, o que a pessoa precisa, né, a origem da questão, o efeito da questão, o que ela está podendo receber e o que ela está podendo dar conta de receber naquele momento e o que ela realmente precisa, né? Então, são várias fases, né, várias caixinhas, né, que nós olhamos e falamos assim, bom, temos o mapa do território, temos todo o mapa do território, agora vamos traçar um caminho para podermos andar dentro desse território, que é esse universo, né? Que é esta pessoa, esse universo complexo, esse microcosmo ali, que está precisando de cura, né? Curar essa forma de comportamento, curar esse padrão de existência, curar esse padrão de crença, né? E para fazer isso, a gente precisa de ter muito amor, né? Muita doação, né? Essa doação amorosa, essa capacidade de olhar, de receber, conter e agora o que precisa ser feito. Né? Exatamente. Esta força, essa atitude é uma atitude amorosa, é uma energia que vem do Pai, que se ancora nos ossos. A partir da inteligência dos ossos, a partir do momento que eu tenho clareza da inteligência dos ossos, né? Então os ossos, eles me trazem a inteligência dessa força, essa força de me lançar, a força de me posicionar no mundo. A partir do momento que eu entendo essa inteligência, como é que eu consigo trazer isso para a minha vida, né? Os antigos cabalistas, eles diziam o seguinte, que os ossos, eles representavam a força do pensamento. Então, quando a gente fala de osso dentro da medicina cabalista, é óbvio que a gente está falando do sistema esquelético, do sistema ósseo,
Mas isso é uma ponte para o sistema do meu pensamento. Porque o sistema do meu pensamento também é a estrutura que vai governar a minha vida, que vai governar quais são os sentimentos que vão ser gerados a partir daquele pensamento e quais os comportamentos que vão ser escolhidos a partir desse pensamento. Então, se porventura você identifica na sua vida uma dificuldade de construir esse futuro, né? Uma dificuldade de se lançar, de almejar, por isso que é a última colina, porque é a catapulta, né? É a que te lança efetivamente. Então você vem construindo todo um caminho, chega nessa última etapa, chega nessa última colina, ela é exatamente o teu trampolim para o topo da montanha, para o alto da montanha, que é a vida liberta. Então, o que faz esse trampolim é a inteligência dos ossos. E o que os ossos usam para fazer esse trampolim? Essa inteligência dos ossos me direciona para onde? Me direciona para o amor. E aí vamos entender o que é o amor dentro da perspectiva da medicina cabalista. Não é um sentimento. O amor para a medicina cabalista não é um sentimento. O amor é uma energia de trampolim. É aquilo que de fato me lança efetivamente em direção ao que eu quero conquistar. E é essa energia que me lança, é a mesma energia que me aproxima, portanto, das coisas, né? Então, falamos que o vigor me ensina a dizer não para tudo aquilo que me atrapalha na minha caminhada, para tudo aquilo que me distancia do meu objetivo. O amor é a energia que me faz dizer sim, que me faz me aproximar daquilo que efetivamente eu quero, né? Então, vigor e amor, elas funcionam como dupla sertaneja. Dupla sertaneja. É dupla sertaneja, é o vigor e amor, né? Eles estão sempre cantando juntos ali. E eu preciso fazer essa dobradinha. Quanto mais vigor, quanto mais energia, mais amor eu consigo gerar. Amor não é algo que eu recebo. Amor é algo que eu gero, que eu crio. E aí, nessa minha perspectiva de ir em direção ao meu objetivo, de efetivamente conquistar a liberdade de viver de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu sonho, de acordo com os meus objetivos, né? Essa energia, ela se desdobra em 3 facetas. Existem 3 facetas de amor, né? Poucas pessoas conhecem efetivamente isso. Existe o amor que emana do caos. Olha que louco. Existe o amor que emana do caos. Como amor não é sentimento, como amor é algo que eu gero para minha vida, existe um amor que é gerado pelo caos. E aí a gente precisa daquilo que a gente falou na colina 5, que é o foco. É a capacidade que eu tenho, e do vigor também, capacidade de dominar o meu caos interno, de ter domínio sobre os meus impulsos reativos. Por quê? Se eu não domino o meu caos interno, ele assume a energia do amor. Em que medida? Ele passa a atrair para a minha vida aquilo que ele está emanando. Tudo aquilo que a gente odeia, a gente atrai para a nossa vida. Existem 2 maneiras da gente aproximar as coisas na nossa vida. Pela energia do amor ou pela energia do ódio. Então, existe um amor que é gerado pelo caos, que são as coisas odiosas na minha vida, as coisas que eu tenho raiva, que eu tenho mágoa, que eu tenho ressentimento. Esse caos interno, ele cria aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou quando eu machuquei aqui, todo mundo vem, coloca a mão, cai em cima do machucado. Exato, aquele dedinho do pé que você deu aquela topada, né? E que você tá ali com todo cuidado e vem a pessoa e pumba, pisa exatamente no seu dedinho machucado, né? Por quê? Porque você tá emanando um campo de energia a partir do caos, a partir dessa dor,
a partir dessa mágoa, a partir dessa raiva, a partir daquilo que você quer rejeitar na sua vida. A melhor forma de você transformar a sua vida é você interromper qualquer tipo de ódio com aquilo que tem acontecido ou que esteja acontecendo com você. Enquanto você estiver nessa briga, né, nessa disputa com a vida de que não quero, não quero, não quero, não gosto, odeio isso, odeio, mais esse campo de energia vai estar atuando e aproximando isso em você. Existe o amor, a segunda faceta do amor é o amor que ele é gerado pelo vazio. Ele é criado pelo vazio. O vazio é o estado de carência. Esse é o amor que a maioria das pessoas gera para a própria vida. Nunca tá contente. Nunca tá contente. Nunca tá contente com nada. Não, mas nunca tá contente. Então tá sempre faltando, né? É a carência, é o estado de carência, é o estado de falta. E que eu busco atrair aquilo que está faltando na minha vida. Eu busco atrair aquilo que está em carência na minha vida. Até aí não temos problema. O problema é quando eu sou viciada na carência, porque isso está sendo gerado pelo vazio. Eu não estou curando o vazio. Eu estou buscando aproximar da minha vida o que está faltando, o que eu estou carente, o que eu não tenho, o que eu gostaria e que não tenho nesse momento. Então, eu estou me relacionando com o vazio. Eu não estou me relacionando com o amor. E aí, o que acontece quando eu consigo aquilo que eu quero? Eu perco o interesse. O amor que é gerado pelo vazio faz com que a gente perca o interesse no momento que eu consigo aquilo que eu queria, né? Fala. Posso te interromper? Pode me interromper. E é muito interessante porque esse padrão, né, de existência, esse padrão de comportamento, ele vai gerando muitas coisas físicas. E você começa a gerar um certo prazer, né? Quimicamente, o seu corpo ele começa a produzir, né, prazer com isso. E quanto mais eu tenho, embora esteja sofrendo, embora eu não goste, mas isso me causa um certo prazer, isso me causa uma certa satisfação, que ela é física e que ela se torna química e que isso alimenta o meu corpo e eu vou construindo, edificando isso, né? E é aquela situação que é comum, né? Que é muito comum. Cara, passei, sei lá, 5, 3, 4 anos sozinho, namorava um, namorava outro, aí achei um cara legal, poxa, bacana, achei uma mulher legal, tava lá com uns 2, 3 anos, aconteceu uma coisa que foi insuportável, cara, eu tive que separar, né? E aí você entra naquele sofrimento e fica naquilo, porque, poxa, olha que coisa bacana, né? Agora eu vou ter um sofrimento realmente real para eu me deliciar, para eu me deleitar com esse sofrimento, porque isso me gera prazer, isso me gera uma satisfação, embora pareça loucura, mas realmente isso acontece. Nem sempre é cognitivo isso. Exatamente. Né? A maioria das vezes não é cognitivo. Tirando as patologias mais óbvias, mas isso que o Zilton está falando, para a maioria das pessoas, não é consciente, não é um estado consciente. Tem muitas pessoas que são viciadas em começar do zero as coisas. Isso, né, que foi falado sobre um relacionamento afetivo, né, e que de repente eu abro mão dele e volto para esse estado de carência, porque eu continuo só me relacionando com vazio, efetivamente. Isso também acontece nas profissões, né? Então muitas vezes a gente quer muito aquele cargo, aquela vaga, aquela empresa, e na hora que a gente consegue, não era assim, né? Achei que fosse melhor, não era o que eu imaginava. E aí eu não vou usufruir daquilo que eu conquistei. Foi uma conquista, mas eu não vou usufruir, porque esse amor que é gerado pelo vazio, ele se nutre, ele se sustenta pelo desencontro. Olha que louco.
ele se sustenta pelo desencontro. Então, ele é um amor que eu gero, mas a partir de um estado de carência que ela se torna robótica, ela se torna viciante, né? Então, essa é a segunda faceta do amor. A terceira faceta do amor, esse sim, é o amor gerado pelo desejo doador, pelo desejo criador, pelo desejo de influenciar positivamente a vida do outro e o ambiente à minha volta. Ele não é gerado pelas coisas que eu odeio, ele não é gerado pelas coisas que me faltam, ele é gerado pela minha potência, ele é gerado pela minha criatividade, ele é gerado pelo meu desejo de ser autor de algo na minha vida, né? De gravar a minha autoria, a minha singularidade, o meu jeito, o meu formato de ajudar efetivamente, de melhorar efetivamente o mundo à minha volta. Então, esse amor, ele é um amor que não precisa de recompensa. Esse amor, ele é um amor que ele não precisa de retorno. Eu não tenho ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Ele não está vinculado com ROI. O quanto que eu recebo de volta. Se eu estou dando para as pessoas, se eu estou ajudando, mas chega um momento que eu quero fazer prestação de contas, chega um momento que eu quero fazer o balanço, peraí, o quanto que eu já dei e o quanto que eu estou recebendo de volta. Se eu estou fazendo ainda esse acerto de contas, essa prestação de contas, que é importante, a gente tem o desejo de receber, tá aí os vasos sanguíneos que nos ensinam isso, as nossas artérias, as nossas veias que nos ensinam sobre essa inteligência de receber, né? Mas eu tô falando de amor, eu não tô falando do desejo de receber. Se eu estou usando essa calculadora para identificar o quanto que eu estou dando e o quanto que eu estou recebendo e vendo se esse saldo tá positivo, tá no 0 a 0, tá negativo, então eu não estou nessa terceira faceta do amor, que é o amor gerado pelo desejo de compartilhar. Porque essa terceira faceta do amor, que para a medicina cabalista é o amor sublime, é a faceta do amor que efetivamente nos impulsiona em direção aos nossos objetivos, né? Nos coloca numa vida liberta, tem total convergência com a inteligência dos meus ossos. Esse amor, ele não está restrito a essa planilha de acerto de contas. Porque o que está em questão nessa faceta do amor é a minha capacidade criativa, independente do que eu estou recebendo em função do que está sendo dado. Posso complementar? Claro. Acho que uma imagem boa para o que a Verônica está colocando aqui amor é essa capacidade de cuidar, né? O quanto eu tenho capacidade de cuidar. E quando eu falo capacidade de cuidar, é qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. E quando eu falo cuidar, eu não estou preocupado, eu não estou interessado se eu vou receber elogios, se eu vou receber recompensas, se eu vou receber agradecimentos, né? Surgiu uma situação em que eu posso ajudar e posso ajudar muito. E se eu estou aqui e surgiu essa situação, eu acredito que o meu dever é ir lá e ajudar. Não importa realmente se eu vou ganhar, se as pessoas vão me reconhecer pelo meu feito, não interessa, né? É exatamente isso, essa capacidade de cuidar, né? De trazer as coisas para você e cuidar, né? É um ato doador, é um ato de compartilhar. Compartilhar o que eu sei, a minha força, a minha capacidade, a minha genialidade, seja o que for. Mas doar, é esse cuidado, realmente. É esse compartilhar, doar, é realmente trazer a situação para você e cuidar dela. Existe um ditado dentro da Cabala que eu acho que é o grande segredo para a gente construir as coisas na nossa vida. O que você quiser receber, doe. O que você quiser receber na sua vida, usa isso como sendo a matéria-prima para que você possa gerar isso na vida do outro.
eu quero receber dinheiro. Eu quero receber dinheiro, né? Então, eu estou em busca de receber mais dinheiro. Qual é o caminho, né, mais fácil para que eu possa receber dinheiro? Eu preciso usar esse trampolim. Eu preciso usar esse trampolim para ir em direção a ter mais dinheiro, a receber mais dinheiro. Qual é o trampolim que eu uso? É o trampolim dessa terceira face do amor. É conseguir criar para o outro, gerar na vida do outro, ajudar o outro a ele conquistar aquilo que eu quero conquistar. Essa é a melhor forma. É a forma que eu saio, muitas vezes, desse jogo de cintura. Não, eu primeiro preciso ter algo para depois eu compartilhar esse algo. Para a medicina cabalista é o contrário. Se eu quero receber alguma coisa, eu ajudo as pessoas a gerarem isso na vida delas. Eu ajudo as pessoas a olharem para esse aspecto na vida delas. E eu verdadeiramente compartilho isso com elas. Não porque eu quero receber, mas porque eu quero gerar isso, né? Então, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, essa conquista ela não é passiva, não é o objetivo que vem até mim, sou eu que vou até o objetivo. Não é algo que eu recebo, é algo que eu construo, é algo que eu crio. E para criar, eu uso esse trampolim. E a melhor maneira de eu criar isso na minha vida é ajudando as pessoas ao meu redor a também criarem isso nas suas próprias vidas. É nesse momento que a minha existência se torna uma bênção na vida dos outros. Por isso que a gente precisa desejar receber muita coisa. Eu quero receber muita coisa, porque quanto mais desejo de receber eu tiver, mais potência eu vou ter para criar e ajudar as pessoas a terem isso na vida delas. Então, quanto maior o meu desejo de receber, mais potência criadora eu tenho e mais eu me torno bênção na vida das pessoas à minha volta, porque maior a minha capacidade de ajudar os outros a construírem isso nas suas vidas também. Então não se torna apenas um crescimento pessoal, ele se torna necessariamente e inevitavelmente um crescimento coletivo, né? Por isso que não existe na perspectiva da Cabala, não existe na perspectiva da medicina cabalista a possibilidade da prosperidade individual. A prosperidade individual, o crescimento individual, ele é absolutamente ilusório. E se eu acho que eu tenho prosperidade, que eu estou crescendo, pode ter certeza, a sua prosperidade está muito pequena. O seu crescimento está muito aquém do que efetivamente você poderia ter alcançado. Porque a prosperidade e o crescimento, na medida que eu desejo isso na minha vida, inevitavelmente isso se torna matéria-prima para que eu atue no coletivo, para que haja prosperidade no coletivo, para que haja o crescimento no coletivo. E assim eu construo esse trampolim para a vida liberta. A vida liberta que eu escolho. Só complementando o que a Verônica está falando, tem uma frase que é assim, que as pessoas, nós temos duas coisas, só temos duas coisas. Ou eu tenho aquilo que eu acredito que eu mereço, ou eu tenho o que eu mereço, né? E nunca as duas coisas se encontram, porque ou estão na medida, porque o que eu acredito que eu mereço, ele pode ser sempre aquém, por mais que eu ache que eu merece, né? Tá sempre aquém do que eu realmente mereço. E como é que eu equilibro essa balança? Como é que realmente eu tenho na minha vida aquilo que eu realmente mereço, né? Fazendo o que a Verônica acabou de falar aqui, né? Eu vou alcançar o que eu mereço realmente na minha vida executando isso, fazendo isso que a Verônica acabou de colocar, né? Porque sempre o que a gente tem na nossa vida é sempre aquém do que a gente merece, né? Porque a gente está sempre descompassado, né? Está sempre fora do compasso, porque
é isso, né? É uma construção, é um exercício de construção, né? É um exercício de realmente construir, chegar no meu melhor. E qual é o meu melhor? Eu nunca vou chegar, né? Eu estou sempre em construção, né? Nunca está pronto, porque quando estiver pronto, fechou, né? E se fechou, é o quê? É morte, é energia de modificação, né? E nós não estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui numa energia de compartilhar, de doação. Então, assim, o meu melhor sempre está além. E eu vou caminhar para ir atrás, para ir além, né? Para ir em direção do meu melhor. Por isso essa construção. Então, o que eu mereço, né? O que eu tenho? O que eu tenho não é o que eu mereço. Eu mereço muito mais. Então, como é que eu vou chegar trazendo essa energia, trazendo esse comportamento, né, que a Verônica acabou de falar, que a Verônica acabou de explicar, de colocar aqui. É isso. E essa inteligência reside nos ossos. Então, nós temos isso dentro de nós. Por isso que a força de ação, que é a raiz da palavra osso, é força. Nós temos essa força dentro de nós. O que é essa força? É o amor. É esse amor. É essa terceira faceta do amor, que cria, que me impulsiona, que aproxima as coisas na minha vida. E que eu recebo isso de herança do meu sistema familiar, da figura paterna. É essa figura paterna, é essa herança da figura paterna que me coloca em contato com esse trampolim, com essa capacidade de gerar tudo isso na minha vida. Entraves com a figura paterna podem, né, se manifestar em entraves nessa conquista, né, nesse impulsionamento que eu preciso. É como se você de fato subisse todas as 6 colinas, chegar na 7ª, que é aquele pulo que você dá no trampolim, aí você pula no trampolim e faz assim, toim. Você não faz um on, né? Você faz um toim. Por quê? Porque esse trampolim tá frouxo, né? Esse trampolim tá sem vida, tá sem força. Tá fraco. Tá fraco. Então, eu preciso ajustar essa figura paterna dentro de mim. Novamente, não tem nada a ver necessariamente com você restabelecer o contato com seu pai. Se você teve uma figura paterna abusiva, se você teve uma figura paterna ausente, se você teve uma figura paterna irresponsável, você não precisa se relacionar com a pessoa, mas existe o abuso dentro de você, existe o abandono dentro de você, existe essa responsabilidade com que você foi tratado dentro de você. Isso precisa ser olhado. São coisas muito distintas, né? Exatamente. Uma coisa é a pessoa, né, que é o meu pai, uma coisa é a figura paterna que eu carrego, que eu construí dentro de mim. São coisas bem distintas. Muitas vezes eu tenho uma boa relação com a pessoa que é meu pai, mas não tenho uma boa relação com a figura que eu construí do meu pai dentro de mim. Às vezes eu posso identificar, né, essa figura paterna dentro de mim como sendo fraca, como sendo pouco ambiciosa, né, como sendo submissa. Então, não tem nada a ver com a pessoa, isso que o Zito está falando. Às vezes eu tenho um excelente relacionamento, tenho carinho, né, tenho amor, tenho afeto, mas dentro de mim essa figura paterna está fraca, está enfraquecida, né? Está submissa àquilo que de repente não é tão saudável assim. Então, a partir desse ajuste, né, dessa figura paterna, eu recebo a herança da força, né? Eu recebo a herança dessa força a partir do momento que eu encaixei essa figura paterna no seu devido lugar, no seu devido tamanho, né? E a partir dessa força, eu libero nos meus ossos toda essa energia e uso isso como trampolim para minha liberdade. Essa é a liberdade. É a liberdade de conquistar o seu objetivo, independente das circunstâncias que te envolvem, independente das dificuldades que você teve dentro da sua estrutura familiar, corrigindo tudo aquilo que esteja desencaixado.
Certo? Certo. Maravilhoso! Parabéns! Você chegou na última colina. Você chegou no trampolim para acessar o topo da montanha, porque você merece ser livre. Você merece uma vida extraordinária. Ok? Ok. Enfim, chegamos ao fim. Logo mais tem mais. Logo mais tem mais. Acompanhe, porque vai ter novidades por aí. Beijo!